Um excelente início de semana para todo mundo e a gente começa falando da ousadia de bandidos em Vitória da Conquista. Uma igreja evangélica no bairro Ibirapuera foi furtada na madrugada de ontem. Os assaltantes levaram muita coisa, desde instrumentos musicais, eletrodomésticos, até donativos que seriam entregues à comunidade. O furto ocorreu na madrugada de ontem, na 6ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na Avenida Amazonas. Quando os jovens da banda chegaram de manhã para ensaiar, sentiram logo a falta da mesa de som que ficava neste local. Pensei que tinha sido o rapaz que faz a manutenção que tinha levado. Quando eu encontrei o pessoal que já estava aqui, eles falaram que tinham levado tudo. Foi aí que eu entrei na sala onde estavam os instrumentos, estava sem o violão da igreja, sem baixo da igreja, sem os instrumentos do pessoal daqui. Na salinha onde ficavam os instrumentos não restou quase nada. Furtaram violões, contrabaixos, pandeiro, cavaquinho, amplificador, equalizador, caixas de retorno e não pararam por aí. Da cozinha, levaram pratos, micro-ondas, botijão e a geladeira. O curioso é que deixaram os refrigerantes que estavam dentro dela. 40 cadeiras de plástico como essas, lâmpadas de emergência e uma TV turbo também foram furtadas. Um prejuízo financeiro de mais de R$12 mil. Além de todos esses objetos, uma caixinha de moedas que seria doada ao projeto Casulo, que desenvolve uma série de ações aí com crianças dos bairros Patagônia e Cadija, também foi levada. Os bandidos carregaram ainda alimentos e agasalhos que seriam doados à comunidade. O prejuízo, além de financeiro, um prejuízo sentimental, né? Porque a gente é uma igreja pequena, de bairro, e tudo que a gente consegue é com muito sacrifício, com doação de pessoas humildes, dos irmãos que colaboram, mas a gente fica triste por causa disso. Segundo o pessoal da igreja, não há nenhum sinal de arrombamento. Os bandidos entraram pela porta da frente. Ao chegarmos aqui, a igreja já estava com o portão menor sem cadeado e somente encostada à porta de vidro. Foi a 3ª vez que a igreja foi furtada. Segundo o pastor, vão investir em monitoramento e os cultos vão continuar. Nós agora vamos ver se colocamos aumentar mais a despesa, colocando mais um tipo de monitoramento. Que coisa absurda, hein? A polícia vai investigar esse caso e espera-se, né, que se chegue até os criminosos. Gente, um ato de vandalismo chamou a atenção e revoltou moradores da Praça Desembargador Mármore Neto, no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. É a chamada Praça do Boneco. A gente está lá, ao vivo, com o repórter Luan Ferreira, que vai mostrar esse absurdo para a gente aí agora, né, Luan? Boa tarde. Boa tarde, Judson. Quando a gente pensa em praça, a gente imagina esse cenário aqui, né? Um lugar para passear, árvore, céu azul, mas aqui no bairro foi feia, aqui na Praça Desembargador Mármore Melo. Como o Newton D'Alembert vai mostrar aí nas imagens, jogaram óleo queimado pela estrutura da praça. E aí ficou difícil do pessoal passar, passear, sentar para conversar. Segundo os moradores, isso aconteceu tem pelo menos umas 2 semanas e nos últimos meses várias vezes aconteceram. Tem morador que disse que os filhos não brincam mais aqui com o risco de ter alguém se machucar nessa área da praça. O cheiro também aqui do óleo é um pouco mais forte, não dá nem para ficar muito perto. Hoje, o pessoal da prefeitura jogou areia para poder secar um pouco esse óleo, para poder fazer uma limpeza. Os moradores dizem que direto limpam por aqui, mas essa é uma situação complicada e recorrente. A gente observou aqui na praça, é relativamente bem cuidada, a grama está bem feita, não tem lixo, mas essa situação incomoda os moradores. Eles queriam uma solução, tentar encontrar quem fez isso para poder melhorar a situação da praça. Volto com você no estúdio. Obrigado, Luan. Precisa identificar quem fez isso e punir, né? Quem fez isso. Isso é dano ao patrimônio público. Uma situação absurda, não pode ser tolerada. Além da limpeza que a prefeitura deve fazer na praça, também a polícia deve identificar quem está fazendo isso, já que, segundo os moradores, não é a primeira vez que jogam óleo queimado na Praça Mármore Neto. Quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece uma coisa absurda dessa, né? Gente, o fim de semana foi violento em Jequié. 3 pessoas foram assassinadas em menos de 12 horas na cidade. Quem tem as informações é a repórter Carol Pimenta. Boa tarde, Judson. Luan Ferreira dos Santos, de 22 anos de idade, foi morto a tiros na tarde de sábado no bairro Cidade Nova. O corpo de Luan foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Segundo a Polícia Civil,
O assassino e a causa do crime ainda não foram identificados. O segundo homicídio também foi no sábado, mas no bairro Cansanção. Wagner Jesus Pereira, de 26 anos de idade, foi morto a tiros no início da noite de sábado, por volta das 6h30. E o assassino também ainda não foi identificado. E teve mais um homicídio na madrugada de ontem. Cristiano Mines de Souza Júnior, de 19 anos de idade, foi morto a tiros numa festa no bairro Amaralina. O corpo de Cristiano foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica e ainda não sabe quem foi e o porquê do crime. É com você, Judson. Ainda de acordo com a Polícia Civil, no ano passado foram 96 homicídios em Jequié. Esse ano já foram registrados 60 assassinatos na cidade. A violência que entristece, preocupa e assusta todo mundo em Jequié. Em instantes, população do município de Maitinga diminuiu quase 70% nos últimos 10 anos. E ainda o serviço de coleta de lixo poderá ser cobrado em Vitória da Conquista. É uma tarifa, a tarifa do lixo, uma polêmica que a gente confere daqui a pouco. 12h08, o Bahia Meio Dia volta já. É impossível resistir aos sabores Petian. Você. Foi você quem fez o clima. Gritou. Se divertiu. Se emocionou. Foi você quem curtiu o som e tornou cada momento especial. Único. E depois de 3 dias inesquecíveis, a gente só tem uma coisa a dizer. Valeu por tudo! Festival de Inverno Bahia. Não é só a música. É tudo. Oferecimento Painor, patrocinadora do Festival de Inverno Bahia e do seu futuro. Quer aprender a bordar, conhecer novas técnicas, ficar por dentro das novidades em artesanato? Então vem pro Momento Deller. São diversos professores, sorteio de brindes e a presença do artista plástico Marcelo Dargan. Tudo isso oferecido a você por uma das maiores empresas de cama, mesa e banho do Brasil. E o evento é gratuito e muito divertido. Eu vou estar lá. E você? Inscrições 0800 643 0214. Grandes marcas, grandes parcerias são com a C Amorim. Tintas e texturas Souvenir com os melhores preços são na C Amorim. Escolha o que mais combina com você e com sua casa. C Amorim. Quem compara, compra aqui. De volta ao Bahia Meio Dia desta segunda-feira. O serviço de coleta de lixo, produzido em Vitória da Conquista, poderá ser cobrado. A Prefeitura está elaborando o plano de gestão integrada de resíduos sólidos e, a partir daí, a tarifa poderá entrar em vigor. Vamos ver na reportagem de Luan Ferreira e Newton D'Alembert. Nos dias e horários marcados, você coloca o lixo na porta de casa. O pessoal que trabalha com a coleta passa e leva embora os resíduos que você produziu. E esse serviço diário de coleta de lixo pode começar a ser cobrado em Vitória da Conquista. A possibilidade de pagar uma nova taxa não está agradando a população. Pesa no bolso do consumidor, do pobre que ganha só um salário. A gente está correndo de não pagar as coisas, ainda vinha isso para a gente pagar, não tem condições. A gente já tem o desencargo que paga a prefeitura e na situação que vive hoje o país, né, a gente não está tendo essa condição toda, não. Para fazer a cobrança da taxa de coleta de lixo, a Prefeitura precisa primeiro criar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Um plano previsto por lei para cidades com mais de 20 mil habitantes desde 2010, mas que até hoje Vitória da Conquista não tem. A Defensoria Pública pede ao município a criação do plano. É um projeto que é elaborado pela Prefeitura, dialogado com a sociedade, e aí a gente tem várias conferências, as conferências setoriais, territoriais e temáticas, para a gente efetivamente implementar no município de Vitória da Conquista a Política Nacional de Resíduos Sólidos, permitindo que a gente promova a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos e dos resíduos que são produzidos no município de Vitória da Conquista. A Prefeitura diz que, no primeiro momento, a cobrança seria apenas para grandes geradores de lixo, como, por exemplo, estabelecimentos comerciais, universidades e aeroportos. Primeiro vamos, como o próprio plano estabelece, escalonar cobranças
a partir dos grandes geradores. Depois de pronto, o plano precisa ser discutido e aprovado pela Câmara de Vereadores. Só então a taxa do lixo poderá ser aprovada e cobrada pela Prefeitura. No caso dos grandes geradores, não é serviço público. No caso dos grandes geradores, a Prefeitura pode pactuar com esses grandes geradores para efetuar a cobrança de tarifa, no caso de a Prefeitura assumir a responsabilidade pela coleta dos resíduos sólidos. A dúvida de muita gente é se a cobrança de taxa está de acordo com a lei. Esse advogado entende que sim. Ela é legal, sim, totalmente possível. Haja vista que já existe, inclusive, em vários estados, essa cobrança por meio das empresas que produzem grandes quantidades de resíduo. Com relação, aí a gente entra numa discussão com relação às unidades individuais, às nossas residências. Também os tribunais superiores e o próprio STF já vem decidindo a legalidade dessa cobrança. Fim de semana de frio em cidades aqui da região, né? De sábado para domingo teve garoa durante quase toda a noite em Vitória da Conquista. Aí ontem, principalmente à tarde, teve sol na cidade, entre muitas nuvens, muita gente se animou, foi praticar atividade física. E hoje o dia amanheceu com o tempo fechado. E agora, como é que está? A gente está vendo imagens ao vivo do alto, dá para ver aí uma visão panorâmica de parte de Vitória da Conquista. A gente vê aí no primeiro plano o bairro Nossa Senhora Aparecida, à esquerda tem o Guarani, o Sumaré, à direita aí o bairro Ibirapuera, e mais ao fundo a gente vê partes do centro, o bairro Boa Vista, enfim, um trecho bom aí de Vitória da Conquista. A cidade está com o céu bastante nublado nesse trecho que nós estamos vendo. Tem sol em alguns locais, como a gente vê na imagem. Agora a gente vai lá para o bairro Brasil, Praça Desembargador Mármore Neto, pode plugar. Olha aí, nesse local tem algumas nuvens, o céu está azul, tem um pouquinho de sol também. E está fazendo frio, continua frio na cidade, 19 graus é a temperatura média. Vamos ver a previsão do tempo aí no mapa. Pode chover hoje em Jequié, mas o sol também dá as caras. A variação térmica deve ser entre 17 e 24 graus. Frio em Barra do Choça, frio e garoa, viu? 13 e 19 graus. 13 graus a mínima e 21 a máxima é a previsão para hoje em Vitória da Conquista. Pode ter chuva a qualquer momento e sol também. Amanhã não deve ter chuva, mas muitas nuvens e o sol aparecendo. Na madrugada e no início da manhã, a mínima é de 14 graus, a máxima não passa de 22. Na quarta-feira o tempo fica aberto, mas as temperaturas seguem baixas em Vitória da Conquista. 13 deve ser a mínima e 22 a máxima e não deve passar disso. Morreu nesse domingo em Vitória da Conquista a cantora e poetisa Meg Rocha. Meg tinha 67 anos e era uma pessoa muito conhecida em Vitória da Conquista. Segundo a família, ela morreu por causa de complicações no pulmão e nos rins. Meg deixa 2 filhos. O velório está sendo realizado num velatório no bairro São Vicente. O sepultamento vai ser às 2 da tarde no Cemitério da Saudade. Dados recentes do IBGE revelaram que a população de 15 cidades do país diminuiu. 7 dessas cidades estão aqui no estado, 6 só na nossa região, na região sudoeste. Em Maitinga, por exemplo, a redução foi de 68,3%, o que equivale a quase 10 mil habitantes. A nossa equipe de reportagem foi até o município para tentar descobrir os motivos dessa queda de população. E o desemprego pode ser um dos fatores que contribuíram para essa migração. Uma cidade tranquila. Estamos em Maitinga, a cerca de 580 quilômetros de Salvador. Belas praças, gente acolhedora. Mas o que tem chamado a atenção por aqui é a população, que vem diminuindo. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre as 15 cidades do país que mais diminuíram, Maitinga é a terceira em queda populacional. Aqui no estado, ocupa a primeira colocação. E essa queda fica evidente se comparado à população desse ano com 2001. Nesses últimos 16 anos, a cidade perdeu cerca de 10 mil habitantes. A Bahia tem 7 cidades, entre as 15 em todo o país, que mais diminuíram o número de habitantes. 6 na região sudoeste do estado: Maitinga, Anagé, Ribeirão do Largo, Caatiba, Encruzilhada e Iramaia. Potiraguá, no sul do estado, também está entre as 15 cidades do país que mais perderam habitantes. Para tentar explicar o que pode ter acontecido para a população de Maitinga diminuir tanto assim, nós fomos atrás dos moradores que ainda continuam aqui. E encontramos esse casal, seu Olegário José da Silva, de 71 anos, e dona Ana Rosa de Souza, de 65. Os dois têm 10 filhos
e todos moram fora. O casal vive junto há mais de 40 anos. Por falta de trabalho, seu Olegário e dona Ana já moraram em outras cidades. Mas depois que a idade chegou, voltaram para a terrinha natal. Hoje, os filhos fazem o caminho inverso. Os filhos ficou em São Paulo. Fala de vir, mas ninguém sabe quando. Porque é novo, está trabalhando de firma. O último filho foi embora há poucos dias. Mateus se mudou para São Paulo em busca de emprego. Deixou a casa dos pais vazia e uma mãe numa saudade sem tamanho. Eu sinto saudade deles, mas vou fazer o quê, né? Um pouco, um deles está para lá, outro para aqui, mas sempre estou sabendo notícias deles, sabe? A migração para outras cidades pode ser um dos fatores que explicam por que a população de Maitinga vem diminuindo. Zenilton é ajudante de pedreiro, mas está parado. Sem trabalho, já está planejando morar novamente em São Paulo. Estou indo agora, lá do dia 5 até dia 6 eu estou viajando. A diminuição do número de moradores de Maitinga afeta diretamente a arrecadação do município. Quanto menos habitantes, menor também será o repasse de verbas federais através do Fundo de Participação dos Municípios. Sem possibilidade de pleitear novos recursos, o que é pior, né? Nós atendemos uma população bem maior do que o BGE, na verdade, prevê. O comércio também acaba sofrendo as consequências. Esse comerciante diminuiu o número de funcionários e viu o faturamento cair bastante nos últimos anos. Aí a renda da gente diminuiu bastante. Teve que diminuir o número de funcionários, né? Teve que diminuir muitas coisas. Apesar de muita gente estar saindo, Dona Zenita quer ficar por aqui mesmo. Tenho orgulho de viver aqui, por aqui mesmo que eu vou ficar. Bom, segundo o IBGE, as prefeituras que não concordarem com os dados do levantamento têm 30 dias para apresentar a contestação com dados técnicos. A seguir, os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. O intervalo é rapidinho, agora são 12 horas e 19 minutos.